canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileirão MFTV. Hoje é nossa 13ª rodada e sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente aí, divulgue e compartilhe. Todos os links que você precisa da MFTV estão na descrição. Vamos lá. A rodada, a 13ª rodada, começou no sábado, dia 3 de outubro, às 5 horas, com o Grenal, o Grêmio e Internacional na Arena do Grêmio, e o empate em 1-1 foi o resultado final. Vamos ver aí o que o Lucas Rocha tem a falar sobre o empate do Tricolor Gaúcho. Fala, gurizada da MFTV, para falar esse joguinho do Grêmio, Campeonato Brasileiro, um Grenal, né, e ficou no 1-1, ficou um empatezinho na Arena do Grêmio, um tempo ruim, um empate negativo com cara de derrota. Chegamos a 11 Grenais sem perder, mas um empate com cara de derrota. O Grêmio saiu ganhando um gol do PP no segundo tempo, um primeiro tempo um jogo muito ruim, um jogo morno, né? Ninguém ameaçou ninguém. O segundo tempo o Grêmio estava bem na partida, fez um gol com o PP, uma cavadinha em cima do Lomba. Aí o Inter teve o Musto expulso e estava tudo a favor do Grêmio, o jogo estava a favor do Grêmio, dava de ter feito mais um gol até, dava de ter ampliado o placar. E só que logo em seguida do gol, o Renato saca o Alisson e coloca o Robinho, acho que com a intenção de trabalhar mais a bola. Só que aí o Grêmio perde a consistência e perde a tática, a marcação tática. E aí o Inter começa a crescer até um pouco no jogo. Aí o Cortez acaba cometendo um pênalti, uma bola que ele poderia ter chutado para lateral ou até ter quebrado lá para frente. Ele deu um bico para cima todo errado, ela caiu dentro da área do Grêmio. E aí o Edenilson vai driblar ele e ele abre com o braço aberto, a bola bate na mão, o juiz vai no VAR da pênalti. O Inter faz o gol com o Thiago Galhardo, a bola bate na trave, nas costas do Vanderlei e entra. Logo em seguida o Cortez é expulso e aí joga as chances do Grêmio de tentar ampliar o placar, vai por baixo d'água. É um empate com cara de derrota. Seguimos invictos em Grenais, mas um empate com cara de derrota. Estamos na zona da degola ali, entrando na zona da degola. E o Grêmio precisa recuperar os jogadores que estão lesionados e trazer reforço, porque com esse time que dá, não vai chegar nem em zona de classificação. Bom, o Grêmio mais uma vez empatando no campeonato, oitavo empate na competição em 12 jogos. O Grêmio está muito mal, está na 15ª colocação. E o Inter, que segue mal, já são 4 jogos sem vencer. Vamos ver aí o que o Mário Magalhães tem a falar sobre o ex-líder do campeonato, o Colorado. Olá pessoal, Brasileirão MFTV aqui para a gente repercutir o Grenal 428 que ocorreu pela 13ª rodada do Brasileirão no sábado. Um jogo que no primeiro tempo teve a tônica de todos os Grenais do ano, o Internacional com mais posse de bola, mas em compensação quem teve as melhores chances foi o time do Grêmio, até um chute do Lucas Silva foi a melhor chance ali, com um chute forte em que o Lomba acabou espalmando para escanteio, mas o 0-0 persistiu. Aí no segundo tempo ali, logo aos 7 minutos, uma jogada do Diego Souza ali, mesmo marcado pelo Cuesta e o Moledo, ele conseguiu ainda tocar a bola para o PP. PP saiu na cara do gol, só encobriu facilmente o Marcelo Lomba ali e acabou marcando 1-0 para o Grêmio. Depois aos 23 o Inter acabou se complicando, Musto para variar mais uma vez sendo expulso, deixando o time do Inter na mão, aí parecia que o Grenal ia ficar todo para o time do Grêmio mais uma vez. Mas aí teve um pênalti, claro, assim como o Inter tem o Musto que deixa o furo pelo lado do Inter, o Grêmio tem Cortez, né, que deixa os furos pelo lado do Grêmio. Cortez acabou colocando a mão na bola numa jogada do Edenilson ali e foi marcado o pênalti. E aí em seguida ali o Thiago Galhardo, o artilheiro do Brasileirão, foi para a cobrança, chutou forte, marcou o gol do Inter, a bola ainda bateu na trave, depois no Vanderlei foi pro gol. Thiago Galhardo chegando aos 10 gols na artilharia do Brasileirão e o Inter assim conseguiu o empate. Aí o Inter ficou um pouco tempo com um jogador a menos, porque depois o Cortez acabou fazendo uma falta dura no Cuesta ali, já tinha cartão amarelo, aliás ele já poderia ter sido expulso quando tomou o cartão amarelo, numa solada do Heitor, bem no início do segundo tempo, mas aí acabou sendo expulso ali aos 36. Aí os dois times tentaram ainda buscar a vitória, mas o empate persistiu ali, e no fim, o empate, vamos dizer assim, ficou bom para os dois dentro da perspectiva da partida do Brasileirão. O Inter, claro, fica 11 Grenais sem vencer, uma situação complicada para o time do Inter em relação a clássicos, mas o Grêmio também é o rei dos empates no Brasileirão, então um placar mais do que esperado no Clássico Grenal. Um abraço. O Inter na próxima rodada enfrenta agora no meio de semana o Bragantino Red Bull na Bia Bichedi, na quinta-feira. Então um abraço a todos aí e até o próximo Brasileirão MFTV. Pro Inter tá complicada a situação, né? Já são 4 jogos sem vencer. A última vitória foi no dia 10 de setembro, então já vai fazer praticamente um mês
O Internacional está mal na competição agora nessa última fase, né? Nesses últimos 4 jogos, não consegue render o esperado e perde pontos, né? Já está aí 5 pontos atrás do líder e se afasta da luta pelo título. Também no sábado, já às 7 horas, o Palmeiras recebeu no Allianz Parque o Ceará e venceu por 2-1. Vamos ver aí o que Leonardo Lustosa tem a falar sobre a vitória do Verdão. Olá amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar de Palmeiras, que no sábado enfrentou o Ceará no Allianz Parque e conseguiu sua primeira vitória no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Eram muitos empates e a única vitória como mandante foi no Morumbi, quando jogou contra o Santos e venceu o Clássico. Palmeiras venceu por 2-1, abriu o placar com o gol de Rafael Veiga numa jogada individual do Wesley, garoto que está jogando bastante, um dos destaques do jogo. O Ceará empatou com o Brock, né, depois de um cruzamento, o escanteio, a zaga do Palmeiras dormiu. O escanteio que foi regular, né, porque o lance anterior ao lance que originou o gol no escanteio era um lance de impedimento do Clebão, mas não é passível de VAR. No segundo tempo, o Palmeiras faz o segundo gol com o William Bigode numa bola chicoteada dentro da área, sobrou para ele fez o gol. O jogo em si foi um jogo melhor do Palmeiras e tudo isso passa por uma melhora do desempenho de Rafael Veiga, na verdade, dos meias do Palmeiras como um todo. Nos últimos 6 jogos pelo Palmeiras, o Veiga marcou 3 gols, finalizou 14 vezes e deu 17 assistências para finalizações, ou seja, muito mais atuante e ativo do que outros meias que por ali passaram e não renderam. E é uma posição que o Palmeiras estava muito carente. Se manter no nível, o Veiga pode se tornar uma unanimidade nesse time do Palmeiras, que agora joga com 3 atacantes e também é mais vertical por conta disso. Dos pontos negativos, não gostei da partida do Marcos Rocha, acho que vem sendo pouco criativo na frente e ainda tem problemas defensivos sérios, sempre teve. E o Bruno Henrique, que é um cemitério de jogadas no meio campo do Palmeiras. Toda bola que passa pelo pé dele morre e nem na recomposição defensiva ele costuma ajudar. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira contra o Botafogo, fora de casa, e precisa dos 3 pontos. Precisa dos 3 pontos porque empatou demais e é hora de recuperar tudo isso. Segue invencível, isso é verdade. São 20 jogos já, depois da volta do futebol, que o Palmeiras não perde. Talvez seja o único trunfo. O time evoluiu, é verdade, mas ainda longe de quem almeja brigar por títulos. Palmeiras que também está empatando muito nesse campeonato, agora vence, fica com o mesmo número de pontos que o Inter, que é o segundo colocado, e bota um fogo na disputa. E vamos ver aí o que o Sérgio Soares tem a falar sobre a derrota do Vozão Ceará, que agora está na 13ª colocação. E aí, meus amigos da MFTV, tudo bem? Galera, derrota do Ceará nessa rodada para o Palmeiras, 1-0 no Allianz Parque. Se você pensar que o Palmeiras era amplamente favorito nessa rodada para vencer o Ceará, né? Tudo bem, o jogo é um resultado normal. Mas a forma que o Ceará vem perdendo nas últimas partidas tem sido muito decepcionante, assim. O time não consegue reter a bola no ataque, fica levando pressão, erra muito passes, como foi no segundo tempo. O time não conseguiu dar sequência às jogadas, perdia a bola constantemente. Então fica difícil de segurar o resultado assim, tendo tão pouco volume de jogo e ainda mais sendo pouco efetivo nas poucas chances que tem. Porque um time que se propõe a defender e contra-atacar tem que ser altamente efetivo, aproveitar suas chances, segurar o adversário. E não é isso que o Ceará tem conseguido fazer, principalmente fora de casa, né? Tem levado muita pressão. O Praz salvou essa partida com o Palmeiras várias vezes. Muitas defesas incríveis do Praz, mas no final a bola entrou, né? 2-1 pro Palmeiras no finalzinho do jogo, gol do William Bigode. Num momento assim, mais uma vez no final do jogo. Então é aquele negócio, resultado normal, derrota pro Palmeiras nos seus domínios, mas mais uma vez levando o gol no final, levando muita pressão durante o jogo, sem segurar a bola. Então é uma coisa que se repete e o time agora está se aproximando da zona do rebaixamento, né? Tentar agora buscar pontos contra o Atlético Paranaense, também fora de casa, né? O Atlético Paranaense é um grande time, apesar de ter perdido peças ali fundamentais do ano passado para esse, não ter reposto à altura, mas é sempre muito perigoso nos seus domínios. Então eu vejo que vai ser uma partida muito difícil para o Ceará e pode ser que o time
entre nessa zona de rebaixamento na próxima rodada, tem alguma chance, né? Mas assim, o time tem estofo para jogar melhor. Os titulares que não jogaram contra o Palmeiras vão voltar contra o Atlético e provavelmente na próxima partida em casa. E é isso, é esperar pontuar fora e principalmente em casa, não vacilar mais, porque tá começando a ficar perigoso o campeonato pro Ceará. Tudo que a torcida não queria, né? Mais um ano brigando na parte de baixo. O pessoal queria um pouco mais de tranquilidade, mas tá difícil. A vida do torcedor do Ceará não é nada fácil. É isso aí, pessoal. Valeu. Ceará que aí já também tá 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, um empate e uma vitória. Tá complicada a situação do Ceará. Ceará, a última vitória foi contra o Flamengo, aquela vitória por 2-0 no Castelão. E complica, começa a perder alguns pontos, né? Mesmo que o Ceará esteja rendendo mais do que o esperado. Daí às 9 horas, o jogo chatíssimo, o jogo soneca para quem teve um sábado complicado, né? Tava quente e tal. Aproveitou o sabadão, sei lá, na piscina, no sol, você ficou cansado. 9 horas, esse jogo foi tiro e queda. O Red Bull Bragantino empatou com o Corinthians em 0-0. Vamos ver o que o José Walter tem a falar sobre o empate do Touro Louco. Fala, meus amigos do Brasileirão MFTV, vamos então falar desse empate do Red Bull Bragantino com o Corinthians na última rodada, empate em 0-0, onde o Bragantino conseguiu jogar melhor que seu adversário, teve mais oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol e vencer a partida, né? Na minha avaliação, o Arthur jogou muito bem esse jogo, foi um dos grandes destaques da partida. Já lado negativo, eu não gostei muito da atuação do Alejandro, um atacante de 20 e poucos anos que tem o físico de um cara de quase 40. Realmente o negócio está muito ruim mesmo. E também outro ponto negativo, o Maurício Barbieri, um técnico que é um bom treinador, mas ele demora muito para mexer quando é necessário, e isso é um ponto que eu vejo como negativo nele. Eu acho que esse ponto é um ponto que ele precisa melhorar. De forma geral, um empate, um resultado muito mais ou menos. O ideal mesmo seria a vitória, porque o time está lá na parte de baixo da tabela, começou decepcionando, trocou de técnico, mas pelo menos essa mudança de técnico, o time vem melhorando aos pouquinhos e quem sabe em breve o time brigue por coisas melhores que não sejam só lá na parte de baixo contra o rebaixamento. Então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Bom, o Bragantino muito mal esse ano, né? Não tá atuando como esperado, tá na 18ª colocação, Red Bull. E o Corinthians, sou eu que falo, né? Vamos lá. Cara, não tem nem muito o que analisar, que eu nem vou fazer um vídeo dedicado pro Corinthians, vou falar aqui mesmo. Como é ruim esse time, é um nada. O Corinthians não tem cara, você não sabe o que o Corinthians vai tentar fazer em campo, você não sabe as ideias do time. É um time que não existe, não tem transição ofensiva, defensiva, organização, bola parada, não tem nada. É um time que não joga. 300 minutos sem fazer gol, não toma gol também por milagre. Então o Corinthians está complicado, cara. O Corinthians está horroroso e deu sorte ainda. Foi muito mais sorte do que juízo, porque poderia ter perdido o jogo sábado e os resultados na rodada, os resultados seguintes, impediram também que o Corinthians aparecesse na zona de rebaixamento. Então o Corinthians está com muito mais sorte do que juízo nesses primeiros jogos do Brasileirão. A situação está complicada, já são 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Saldo de gol negativo. Então o Corinthians está muito mal, é o pior Corinthians em anos e anos e anos, conseguindo ultrapassar o Corinthians de 2018, né? Essa marca tão péssima. Enfim, daí agora no domingo 11 horas, o Botafogo empatou em 1-1 com o Fluminense. Vamos ver aí o que o Guilherme Monteiro tem a falar sobre o empate da Estrela Solitária. Olá, amigos do MFTV, aqui quem fala é Guilherme Monteiro, novamente aqui trazendo mais um resumo rodada do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Bom, né? Nessa rodada 13, o Botafogo realizou mais uma partida em casa, um derby, um clássico vovô contra o Fluminense. E novamente nós jogamos como nunca e empatamos como sempre. Eu acho que a gente poderia definir assim. Eu acho que, por mais que o contexto, né, geral da semana, a gente perdeu o jogo contra o Bahia, a gente já está se enrolando algumas semanas, assim como o Guilherme Santos, Gatito. O resultado não está vindo, o resultado está sendo insatisfatório, por mais que o desempenho seja muito bom, né? Eu acho que ontem, na partida,
A gente não teve assim um jogo, talvez o resultado foi com certeza foi justo, até porque pelas que as equipes apresentaram, o segundo tempo o Botafogo teve muito volume, e criou várias oportunidades, né? Principalmente ali antes do 1-0, um pouco depois ali do 1-1, quando a equipe empatou, né? Já que saiu perdendo. Também teve chance de fazer mais um gol, o Pedro Raul teve um chute e o Muriel defendeu, mas ainda assim a equipe deixou muitos espaços atrás, a bola parada foi um problema novamente, até porque alguns atletas, principalmente o Rafael Foster, mais focado em obstruir a passagem do jogador que ele está marcando, ao invés de acompanhá-lo e subir nas bolas aéreas, que também foi um problema no jogo contra o Bahia no meio de semana no primeiro gol, que a gente tomou um gol do Gilberto, um gol muito idiota por causa dessa falha de cobertura dele. Então, isso também tem custado as falhas individuais. E que a equipe, para esse jogo nesse meio de semana contra o Palmeiras, a gente precisa. A gente não vai ver uma nova cara da equipe, né? Já porque o Paulo foi demitido, para quem não sabe ainda. O Paulo foi demitido na quinta-feira passada. O Bruno Lazzaroni assumiu o cargo. E na estreia dele, a equipe, como eu tenho dito, ela tem muita coisa do Paulo empregada ali. Eu acho que o Lazzaroni só vai começar a dar as ideias dele a partir do jogo, assim, a partir do jogo contra o Grêmio, porque nós temos algumas pausas. A gente tem uma pausa no jogo contra o Sport, a gente fica sem jogar algumas semanas, então a gente vai ter um tempo maior para poder preparar a equipe para o jogo contra a equipe do Ceará, perdão, contra o Grêmio. Então a gente vai conseguir ter um tempo um pouco mais para a gente ver o que o Lazzaroni tem de ideia e o que ele tem de trabalho. E ele mesmo deixa muito claro que no início o desempenho talvez fique um pouco inferior ou se mantenha de acordo com o Paulo, porque o objetivo principal do clube é sair da zona do rebaixamento a qualquer custo. O resultado para ele é importante demais a curto prazo, e é isso que a gente, que os torcedores, né, assim como eu, querem ver. Que a equipe demonstre pelo menos por mais que eles o futebol não venham, que os resultados apareçam. Os indicativos de desempenho são bons, eles estão indicando isso há um bom período já. Desde que o campeonato começou, o Botafogo sempre performou muito bem em vários jogos, e o resultado não veio. E agora essa insatisfação já está muito grande, e nós também não temos muito tempo para ficar lamentando o bom desempenho e o empate. A gente precisa da vitória a qualquer custo. E eu acho que o Palmeiras, por mais que esteja um momento muito melhor na tabela, acho que é um adversário que a gente pode sonhar com uma vitória. Muito pelo desempenho do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe que, por mais que esteja lá em cima, não desempenha um futebol tão constante, um futebol tão convincente quanto a sua posição indica. E para mim, como avaliador de futebol, eu acho que esse é o principal critério que deve ser levado em conta, além da posição na tabela. Então, acho que para quarta-feira, acho que as expectativas, pelo menos pro lado do Botafogo, são positivas. O Honda volta, provavelmente. Bom, ele hoje voltou ao treino e tal, ainda sente um pouco da lesão que ele teve na torção do tornozelo, então por isso ele também ficou fora nesses últimos jogos. E o Guilherme Santos também deve voltar para a equipe, né? E o Gatito infelizmente não volta, também outro fora, porque ele está com a seleção paraguaia. Então é isso, esse foi um pouquinho sobre o Botafogo, até um diário mais semanal do que propriamente uma análise de jogo, porque o jogo em si não foi tão vistoso, não teve tantos pontos táticos assim para mim ficar aqui destacando. Foi um jogo mais na correria, mais na transpiração do que na inspiração em si. Então, dito isso, amigos, um grande abraço e cuide-se bem. Botafogo que agora está na 19ª colocação, 3 jogos a mais, desculpa, que o Goiás. Então, se o Goiás vencer um desses jogos a menos, o Goiás passa o Botafogo vai para a lanterna. A situação da Estrela Solitária está complicada. E o Fluminense do Matheus Garzon, que vai falar agora, também empatou, né? E aí galera, tudo bom? Matheus Garzon aqui pra MFTV falar desse Fluminense 1, Botafogo também 1. E eu acho que a principal lição desse jogo aí é alguém apresentar pro Odair aquela famosa frase, né? O ditado: em time que está ganhando não se mexe. Porque não é possível, né? Quem assistiu aí o jogo viu que
Botafogo é um time muito fraco, né? Já dava para ver que o Botafogo era um time fraco no Campeonato Carioca, nos 2 amistosos que fez contra o Fluminense lá antes do Campeonato Brasileiro. E, assim, né, trocou de técnico agora, mas não ia ser no primeiro jogo que ia ter alguma melhora. Mas, né, o Fluminense mesmo com 10 desfalques, né, não todos são titulares, mas mesmo com 10 jogadores com Covid, conseguiu, não vou dizer botar o Botafogo na roda, mas controlou muito bem o jogo no primeiro tempo, fez o gol, né? E tudo indicava para uma vitória tranquila se o Fluminense mantivesse o padrão de jogo no primeiro tempo, né? Que foi colocar o Fernando Pacheco de um lado, o Araújo do outro. O Araújo ficou um pouco isolado demais pela direita, porque o Igor Julião não sabe apoiar, infelizmente o Calegari está com Covid. O meio do campo ali, o Nenê, não caía pela direita para tentar dar uma ajuda. O Dodi ficava muito mais ali mesmo pela esquerda ou meio. O Hudson tem muito menos qualidade, então a gente ficou meio que jogando por um lado só. E mesmo jogando por um lado só, a gente conseguiu criar 2, 3 chances de gol ali. Matheus Ferraz de cabeça quase fez, o Hudson também de cabeça quase fez, mesmo tendo sido falta ali, foi uma boa jogada. E teve o gol do Fred, né, que abriu 1-0 lá pra gente e deveria ter se tornado um jogo mais tranquilo ainda com 1-0. O problema é que o Odair quis inventar mais uma vez, né, o que eu sempre falo. O Fluminense não é um time bom e não dá pra culpar só o Odair por a gente ter vários jogadores ruins no time. Mas dá para culpar aquilo que ele faz com os poucos jogadores que ele tem. E esse é o problema. Ele tirou o Fernando Pacheco e botou o Iago Felipe. Ele tirou um ponta e botou um volante. Agora, qual que é a explicação para a gente estar ganhando de 1-0, um time que está na zona de rebaixamento, e recuar? Não tem explicação. Aí desmonta todo o jeito que o time estava jogando antes, aí toma um empate, aí depois quer colocar os jogadores lá, fazer as substituições pra gente voltar a jogar o jeito que estava jogando quando estava ganhando. E aí não adiantou mais, né? Qual que é o sentido de tirar a formação do time que está ganhando e, bem ou mal, né, estava criando jogada? Então, assim, mais pontos que a gente deixa aí pelo caminho. E era a chance do Fluminense terminar ali entre os 5, 6 primeiros essa rodada. Nós vamos terminar em nono lugar, com 28 pontos. O Fluminense vai caminhando para ter um campeonato, como eu já disse, em outras vezes tranquilo. Parece que a gente não vai correr risco aí de um rebaixamento, alguma coisa do tipo. Mas fica a sensação de que se a gente tivesse jogador, nem digo mais 10 jogadores melhores, mas fica a sensação se a gente tivesse mais uns 2 ou 3 jogadores bons e a gente tivesse um treinador que fizesse as alterações certas, fica a impressão de que a gente conseguiria estar ali brigando por Libertadores. Porque o nível do campeonato também está muito baixo, né? Então, um empate amargo. Vou deixar aqui como último ponto o Muriel, né? Que eu não sei se ele está passando por algum problema particular ou alguma coisa assim, mas ele está de um jeito insustentável, saindo do gol, parecendo... Não sei o que está parecendo. A bola tá... Não, às vezes a bola nem na área não tá e ele tá saindo, né? Teve um lance no primeiro tempo em que a bola estava saindo para escanteio, lá no pé da bandeirinha de escanteio.
Ele saiu correndo, dominou com a cabeça e deu um bico. Ele deu um bico para a entrada da área, né? Deu sorte que era um jogador do Fluminense que estava lá. Mas imagina se tinha um do Botafogo ali. E ele fazia o gol. Ele, para variar, saindo, escanteio, sai socando, não acerta a bola. Então, assim, outra preocupação. Mas vamos ver, o Fluminense pelo menos não vai passar muito risco aí no campeonato, eu espero. Vamos ver as próximas rodadas aí, como é que vai ser, tá bom? Um abraço aí. Bom, Fluminense que chegou a figurar no G4, né? Chegou a aparecer ali e tal, cai, agora está na 9ª colocação, caiu muito de rendimento, tá mal no campeonato, mesmo aí vencendo o Curitiba por 4-0, um time que não convence, está na 9ª colocação. Daí os jogos das 4 da tarde, às 4 horas, né? Como, obviamente, o jogo domingo, 4 horas. O Curitiba recebeu o São Paulo e empatou em 1-1. Vamos ver o que o Murilo Demarque tem a falar sobre a atuação do Coxa Branca. Olá, amigos da MFTV, uma boa tarde a todos. Ótima semana a todos que acompanham aqui o Brasileirão. Veja, falar um pouco sobre o empate entre o Coritiba e o São Paulo, um empate até bem incômodo. Vendo esse jogo, me lembrei das razões pelas quais o Jorginho ele era alvo de críticas no Coritiba. Voltou a ocorrer uma postura que, olha, eu dizia aqui que a postura defensiva tinha um pouco mais a ver com a realidade do Coritiba nesse brasileiro, só que aí eu tô percebendo que tá existindo um exagero, o mesmo exagero que acontecia desde o ano passado com o próprio Jorginho. E aí, veja, eu acho que nem tão ao mar, nem tão à terra, né? O time do Coritiba tem uma postura que ele adotou já na Série B do ano passado, que é assim, faz um gol e esquece do jogo, né? Esquece que pode atacar, abdica do ataque, só se lembra que pode atacar de novo depois que sofre o gol. Foi o desenho do jogo, basicamente. Na Série B do ano passado isso aconteceu, só que com equipes em que o nível era tão baixo que você podia se dar o luxo de deixá-las jogar um pouco. Na Série A é diferente, né? Na Série A, o nível acima, as equipes são mais letais, né? E você pode acabar se complicando se você resolve abdicar do jogo. Então, Coritiba achou um gol logo no começo, um belo gol por sinal, deu essa sorte, mas eu não sei se foi um castigo maior para o São Paulo ou para o próprio Coritiba, que acabou acomodando-se no jogo e o São Paulo, né, quando viu, o São Paulo estava dominando todo o jogo, estava dominando os 3 setores, o defensivo, o meio-campo e o campo de ataque. E o Coritiba estava ali sem produzir mais nada depois do gol, estava se defendendo, e aí o ataque do São Paulo estava pouco inspirado, o que dava uma falsa sensação de segurança na defesa do Coritiba, que sabíamos que é uma defesa vulnerável, que por muito menos do que isso acabou de sofrer uma goleada de 4-0, a pior goleada do campeonato. Então sabemos que assim, jogar na defesa era um perigo, era um risco. O time do São Paulo dominava, não conseguia chegar ao gol, e aí veio o segundo tempo um castigo, né? Esse foi realmente um castigo, foi um lance difícil, né? Não dá pra gente saber. No futebol, antes do VAR, uma bola que bate involuntariamente no braço não significaria nada, né? Seria só um lance que gerava uma discussão por uns 2 dias e pronto, mas aí, né? Coitado do Hugo Moura, né? O cara é só um ser humano, ele não consegue recolher o braço ali como demanda o futebol robótico. Mas, enfim, um pênalti, o gol de empate. E aí, como eu falei, o Coritiba só lembrou que podia atacar depois que sofreu seu gol. Só que aí, quando foi tentar reagir, o jogo inteiro estava dominado pelo São Paulo. Então aí o Coritiba passou o resto do jogo ali convivendo com as chegadas do São Paulo, com as chances até de virar o jogo. Assim, frustrantemente foi... E levou sorte ainda que o time do São Paulo não estava tão inspirado assim. E aí foi um empate sem brilho, sem nada que a gente possa extrair de muito positivo, né? Eu acho que pode produzir um pouco mais, eu entendo as limitações da equipe, eu entendo muito bem, mas eu acho que um pouco mais de agressividade também pode ser preponderante. Num jogo como esse, poderia vir até trazer a vitória, mas... né? Próximo jogo vai ser quarta-feira contra o Grêmio é a equipe que mais empata no campeonato.
E um empate para nós estaria muito bom, dadas as condições que foram expostas aí na partida de domingo. Certo? Até a próxima, amigos. Um grande abraço aí a todos. Curitiba também que está aí na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Muito mal no campeonato também, um time que não vai, parece que não consegue render, só fez 9 gols no campeonato. E agora está aí também 3 pontos na frente só do Lanterna. Então tá tudo muito embolado. Uma vitória do Goiás nesse jogo a mais para fazer, esses 3 jogos a mais para fazer, já bota qualquer um desses dos outros times do Z4 na zona, na Lanterna. Então, cara, não tá tranquilo para ninguém a situação ali. E o São Paulo, o tricolor do Morumbi, não vence há muito tempo. E o Lucas Salgado vai falar sobre a atuação. Olá a todos, espectadores da MFTV. Eu tô aqui para comentar o jogo entre São Paulo e Curitiba. E mais uma vez, é aquilo, o São Paulo não sabe criar oportunidades de gol. Acho um gol de empate com o Reinaldo. Mas aí o jogo é absurdamente chato. Toque na defesa o tempo todo, de um lado pro outro na defesa, insuportável o jogo, é insuportável de assistir o jogo do São Paulo hoje em dia. O time só toca na defesa, não cria, é toque de um lado pro outro, é da lateral direita pra lateral esquerda e chuveirinho pra área, e da lateral esquerda pra lateral direita e chuveirinho na área. Eu não tenho muitas mais perspectivas, eu não espero que o time melhore. A gente espera aí apenas a demissão do Diniz para ver se muda alguma coisa, porque o que o Diniz pregava de diferente, ele não faz de diferente. O time joga da mesma maneira e consegue os mesmos resultados que o time do Cuca conseguia no passado, né? O Cuca foi mandado embora por jogar o mesmo tipo de futebol só com chuveirinho e conseguir empates contra os times de baixo da tabela. É o que está acontecendo agora. O Diniz está jogando futebol ruim, empatando com os times de baixo da tabela, mas está sendo mantido. Não sei porquê, né? Agora, a chance de título. E ainda a de Libertadores já está se complicando. A de título, então, já até esquece, né? Então a gente tem que... Eu acho que é trazer um treinador o mais rápido possível para salvar o que resta da temporada ainda. É isso aí, São Paulo, cara, muito mal. Um time que não constrói, um time que se perde nas suas ideias. E também agora sai do G6, estava no G6, agora vai para a 7ª colocação. São Paulo, 4 empates seguidos. Já são 8 pontos que o São Paulo jogou no lixo nesse Campeonato Brasileiro. Se tivesse vencido esses 8 pontos, São Paulo era líder agora. Então, a situação do clube do tricolor do Morumbi está complicada. E, bom, no outro jogo das 4 horas, o Flamengo do Maracanã recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 3-1. Então, o Pedro abriu o placar, Bruno Henrique fez 2-0, depois Renato Kaiser diminuiu e Everton Ribeiro finalizou o placar. O Flamengo agora está no G4, tranquilo. O Atlético Paranaense está na 12ª colocação, né? Tava conquistando pontos aí, 3 jogos seguidos conquistando pontos. Tava bem na Libertadores, mas agora tropeça. Enfim, conseguiu sair daquela situação que estava no começo do campeonato. Nos jogos da noite, nos jogos aí 6h15, o Santos foi até Goiânia e venceu o Goiás por 3-2. Vamos ver aqui que o Marcos Vinícius Gerê tem a nos falar sobre a derrota do Esmeraldino, o lanterna da competição. Fala galera da MFTV, fala Matheus, fala Arthur. Quem fala com vocês é o Marcos Vinícius Gerê, aqui direto de Goiânia, para comentar sobre o jogo do Goiás. O Goiás que recebeu no estado da Serrinha, neste último domingo, o Santos. E acabou perdendo mais uma vez. É claro que surpreendeu até, em uma boa parte do jogo estava conseguindo competir, mas acabou sofrendo mais uma derrota, né? Saiu com 1-0 nesse placar, tomou o gol de pênalti. No começo do segundo tempo faz o gol contra com o lateral esquerdo o Jefferson, que é horrível, não querem os seus times. Depois ainda leva o terceiro gol. No final do jogo ainda consegue ali um gol com o Vitor Andrade, que até entrou bem, teve outra grande chance, mas acabou não conseguindo marcar. Mas o time sofreu bastante, foi um jogo bastante complicado para o Goiás.
que teve até um jogador expulso, o David Ward, que é desfalque para a próxima partida. Mais uma derrota do Goiás, que é lanterna da competição. Tem jogos a menos ainda para fazer, mas são jogos difíceis contra São Paulo, contra Grêmio, contra Flamengo. Então tem que lutar bastante. Está começando a mexer em contratações. O técnico Anderson Moreira chegou agora, mas o prognóstico não é bom. O que nós podemos pensar do futuro não é bom. Se não contratar, vai ser difícil vencer. Se não vencer, com certeza o caminho é a Série B. Então esse é o resumo do jogo do Goiás e até aqui uma breve resultado dessa campanha, que até agora é desastrosa. Eu agradeço a vocês e até a próxima rodada. Bom, sobre o Goiás, majoritariamente é isso. O time que é o lanterna da competição tá muito mal, tá se perdendo muito no planejamento do ano, já demitiu o Thiago Largue. E o Santos, por outro lado, renovou os ares com o Cuca. O Cuca tá muito bem no comando do Santista e vamos ver aí o que o Henrique Paiva tem a falar sobre mais uma vitória do Peixe, dessa vez uma vitória de virada. Fala, rapaziada da MFTV, Henrique aqui, mais uma vez torcedor do Santos, né, para comentar sobre o último jogo do Peixe no Campeonato Brasileiro. O Santos visitou o Goiás no domingo às 6h15 da tarde, né, com uma escalação que não me agradou de início, porque o Cuca insiste em colocar o Alisson na zaga. Ele não é zagueiro, Cuca, entenda isso, ele não é zagueiro, então ele não pode jogar na zaga. E aí, né, começou o jogo e logo aos 4 minutos o Santos obviamente tomou o gol, porque não dá certo o Alisson de zagueiro. Mas tudo bem, o Santos tomou o gol, foi pra cima, conseguiu ali um pênalti que o Marinho bateu e fez o gol de empate, né? Depois acabou até tendo um pênalti ali numa cobrança de escanteio do Marinho, né? Que o juiz não marcou, né? A bola bateu claramente na mão do Sandro, jogador do Goiás, e o juiz não marcou pênalti mesmo indo no VAR. E 2 minutos depois ele expulsou o Arthur Gomes por um lance totalmente nada a ver e que não era para cartão vermelho. E eu não tô sendo clubista, tô falando a verdade. Não era para cartão vermelho. O pênalti do Sandro era pênalti, então o Santos foi prejudicado 2 vezes em 2 minutos. Aí tava mais difícil, né? Jogando com 1 a menos, fora de casa, o jogo empatado, parecia que ia dar tudo errado, mas aí incrivelmente o Santos começou a jogar melhor. E aí finalmente conseguiu o gol da virada. O Pará recebeu um lindo passe ali pela direita, entrou na área, ele foi fazer o cruzamento, a bola desviou no zagueiro do Goiás e entrou contra o próprio gol. O juiz acabou dando gol contra, né? Mas enfim, o Pará comemorou bastante, todos comemoraram muito com o Pará. E o Santos virava o jogo, né? Virava não, mas ficava na frente do placar 2 a 1 mesmo com 1 a menos. E aí o Goiás saiu para jogar, teve que ir para cima e o Santos fez o terceiro gol com o menino da base, Marcos Leonardo, né? A base salva e o Madison mais uma vez dando uma linda assistência. Ele que tá jogando muito bem, tô gostando muito do Madison. O Goiás fez o segundo gol, lei do ex de Vitor Andrade, né? E que chegou a empatar o jogo no final, mas o gol foi anulado. Então, mesmo assim, sendo prejudicado pela arbitragem, né? O Santos conseguiu a vitória contra tudo e todos, 3 a 2 fora de casa contra o Goiás. Próxima rodada, agora já no meio de semana, enfrentaremos o Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians que não marca gol há 3 jogos. Claramente vai ser agora que essa zica vai acabar e vai fazer gol no Santos. Mas eu tô muito confiante. Tomara que o Marinho esteja de volta, o Veríssimo jogue, já que a gente já tá sem Soteldo e Sanches para o Clássico. Beleza? Então na próxima rodada estou de volta. Um grande abraço. Santos que tá aí bem, já tá nos G6, tá tranquilo, mesma pontuação que o 5º colocado. Agora está transformando as boas atuações em pontos, né? Antes estava com esse problema, agora consegue resolvê-lo. Outro jogo da 6h15, o jogo da surpresa do campeonato, o Sport venceu o Bahia fora de casa por 2 a 1. E vamos ver o que o Guilherme Batista tem a falar sobre mais uma vitória do Leão e depois o Heron Filho sobre mais uma derrota do Bahia. Saudação a você que está acompanhando o Brasileirão MFTV. Pois os Leões de Jair Ventura venceram mais uma, terceira vitória consecutiva do Sport na Série A, quinta sobre o comando de Jair Ventura, são 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. 2 a 1 contra o Bahia lá em Pituaçu, um jogo muito emocionante. Os 2 maiores clubes do Nordeste, os 2 maiores potências do futebol nordestino, não poderiam protagonizar um jogo menos emocionante do que o de ontem.
Sport abriu 2-0, Bahia fez 1, e aos 49 do segundo tempo o Bahia empatou, mas o VAR anulou. Jogaço para quem assistiu, se divertiu, quem era torcedor sofreu, infartou, alguns ficaram felizes, outros ficaram revoltados, faz parte. Falando do Sport, vamos lá. Jair Ventura de fato deu um novo ânimo, uma nova cara para o Sport, uma equipe que era morta no campeonato, já dá sinais de que não está tão morta assim. 20 pontos, a gente que normalmente tem um ponto de corte do Z4 em 45, o Sport já tem praticamente metade desses pontos. Então, muito bom começo do Sport de Jair Ventura. E aqui eu queria destacar ontem, mas também há alguns jogos, duas peças, Sander e Marcão. Quem acompanha o Brasileirão MFTV sabe que eu tenho muitas ressalvas com o Sander. O lateral esquerdo do Sport é muito fraco, muito limitado, erra bastante. Porém, com Jair Ventura ele recuperou o bom futebol, recuperou a confiança, passou a fazer o simples. E aí, meu amigo, quando você faz o simples, dificilmente você vai errar. E ele também foi potencializado, porque o estilo de jogo de Jair Ventura vai preconizar muito o sistema defensivo. Jair Ventura arruma o sistema defensivo para depois ele pensar em arrumar o sistema ofensivo. Então, com a defesa mais protegida, mais armada, mais organizada, naturalmente, os jogadores vão ser potencializados. Ou seja, eles não vão cometer tanto erros assim. Então, boa partida de Sander ontem, muito seguro. E Marcão, o volante Marcão, o torcedor do Sport conhece ele de outros carnavais, esteve aqui na campanha do rebaixamento em 2018. E Marcão era um volante muito bruto, ele chegava apenas no atacante, dificilmente ele acertava a bola. Então era amarelo praticamente todo jogo. Porém, com Jair Ventura, novamente, uma grata evolução. Marcão ontem contra o Bahia, muito preciso nos desarmes limpos, muita vontade, muita raça, saindo para o jogo. E foi coroado com o segundo gol. O segundo gol, inclusive, foi um cruzamento de Thiago Neves, cobrança de falta para Marcão cabecear. E a gente percebe o treinamento desse time, porque no primeiro tempo, o primeiro lance de perigo do Sport foi também um cruzamento de Thiago Neves numa falta para Marcão cabecear. Não é coincidência, é um time muito bem treinado, um time muito consciente taticamente, e um time que sabe das suas limitações e que sabe o que tem que ser feito. E está fazendo de forma muito precisa. A vitória ontem foi merecida? Dá para dizer que sim. Os primeiros 60 minutos de jogo, o Sport foi superior ao Bahia. É inquestionável que o elenco do Bahia é muito melhor que o do Sport. Porém, o estágio de evolução tática, de consciência tática em campo do Sport está bem à frente da do Bahia de Mano Menezes. Então, pelos 60 minutos iniciais, o Sport mereceu. De ponto negativo, os reservas que entraram não deram a mesma rotação que os titulares. É algo que a gente tem percebido nos jogos do Sport. Quem entra não consegue entrar na mesma rotação. Então o time acaba perdendo muita vontade, o time fica muito apático, entrega muita bola para o adversário. É algo que precisa ser revisto. Mas no mais, uma vitória muito boa do Sport, chega aos 20 pontos. E agora tem uma sequência muito difícil, né? Até encerrar o primeiro turno, o Sport pega Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro. Mas esses 20 pontos dão tranquilidade e tem gordura para queimar. E um leão está solto nas ruas, como diria Roberto Carlos. Um abraço e até a próxima. Passando aqui para analisar mais um revés do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020 e dessa vez contra o Sport, um grande rival do Bahia. O Bahia que é inequivocamente o maior clube da região Nordeste, bicampeão brasileiro, dono da maior torcida da região e leva vantagem no retrospectivo histórico contra todas as equipes do G7 do Nordeste. Vitória, Sport Náutico Santa Cruz, Ceará e Fortaleza. Além do mais, o Sport é um freguês histórico do Bahia. O Bahia levou vantagem contra o Sport nas quartas de final da Taça Brasil de 1959, primeiro título do Tricolor, e também nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 88, no bicampeonato do Bahia. Além do mais, Bahia e Sport já fizeram duas finais de Copa do Nordeste com 2 títulos do Bahia, mas a fase é ruim e o Bahia acabou perdendo para o Sport. Falando um pouco sobre o jogo, o Bahia melhorou um pouco a postura, o Bahia teve mais controle do jogo, não sofreu tanto no primeiro tempo, mas acabou sendo crucificado por um pênalti infantil cometido pelo lateral esquerdo Juninho Capixaba, e Hernani Brocador fez 1-0 para a equipe do Sport. No segundo tempo, o Bahia mais uma vez sofreu um gol de bola aérea defensiva. Thiago Neves cobrou falta na cabeça do volante Marcão, que subiu sozinho e fez 2-0 Sport. Depois do segundo gol, o Bahia mudou, o Cleison entrou muito bem, o questionado Cleison entrou bem, uma alteração ousada de Mano Menezes. O Bahia criou, finalizou bastante, se não me engano teve 25 finalizações, mas esbarrou na péssima fase de Gilberto e na péssima
péssima pontaria dos demais atletas. O Bahia ainda conseguiu um gol com o jovem centroavante Saldanha, 25 finalizações, mas esbarrou na péssima fase de Gilberto e na péssima pontaria dos demais atletas. O Bahia ainda conseguiu um gol com o jovem centroavante Saldanha e no final, aos 49 do segundo tempo, teve um gol anulado pelo VAR, uma marcação de mão do Cleison no início da jogada, bem questionável, mas foi isso. Então, revés bastante sentido pelo Bahia, que enfrenta na quarta-feira o Vasco no estádio de Pituaçu, e a situação é muito ruim. O Bahia se encontra na 16ª colocação, busca contratações no mercado, o volante Jadson já foi dispensado, e o Bahia precisa melhorar, o Bahia precisa jogar mais bola e parar de sofrer. A defesa do Bahia tem sido crucial para o péssimo momento vivido pelo Esquadrão de Aço. O outro jogo das 6h15 desse horário foi um 0x0. O Atlético Goianiense foi até Fortaleza visitar o Fortaleza, óbvio, e empatou em 0x0. Jogo bem morno, ótimo trabalho do Rogério Ceni, que não venceu por detalhe, uma boa atuação do goleiro Jean. Vamos ver o que o Rodrigo Alencar tem a nos falar. E aí galera, beleza? Rodrigo Alencar, mais uma vez aqui para falar de Fortaleza. Isso aí rimou, beleza, e Fortaleza. Agora o que não foi beleza foi o jogo, né, entre Fortaleza e Atlético Goianiense, neste domingo, pela 13ª rodada. Primeiro tempo fraco, primeiro tempo que as equipes se respeitaram bastante, né? O Rogério Ceni respeitou muito a velocidade do Atlético Goianiense, o time jogou com as linhas mais baixas. Segundo tempo, o Fortaleza foi em busca da vitória. O David teve boas chances na cara do gol, que o goleiro defendeu, boas chances de bola parada, Romarinho colocou uma bola na trave, gol anulado pelo VAR, gol legal anulado pelo VAR. Perdão, o VAR anulou legalmente, né, para ficar mais claro, né, sem polêmicas. Mas teve um pênalti que o juiz não viu, né, nem o juiz, nem o VAR. E eu confesso que eu, também assistindo o jogo, também não vi, né, fui alertado pelo comentarista da Globo, né, o rapaz lá, o Sandro Meira Hit, que apontou o lance e disse que era pênalti, né, o VAR devia ter olhado. O Fortaleza não foi aquele time tão agudo que passou 90% do jogo na área, mas chegou bastante na área do Atlético, foi para cima, mas não conseguiu o gol, né? O Fortaleza tem muita dificuldade contra o Atlético Goianiense. Faz muito tempo que o Fortaleza não faz nem gol jogando aqui em Fortaleza contra o rival de Goiânia, né? Um time que a gente tem boas lembranças, que foi contra o Atlético Goianiense, que a gente conquistou o acesso em 2018, mas lá em Goiânia, aqui em Fortaleza, o Fortaleza tem sempre tropeçado contra eles. Na quarta a gente enfrenta outro Atlético Mineiro e tem que ganhar, né? Não importa se o Atlético é o líder, se eles têm uma grande equipe, o Fortaleza tem que ganhar, tem que jogar para ganhar e tem que ganhar. É isso aí, galera. Eu espero na próxima rodada falar de uma vitória. E é isso aí, vamos ver agora sobre o que a equipe do Wagner Mancini, que vai ser pauta do João Pedro Bolzan, tem a nos falar. Certa vez, um sábio disse: o medo de perder tira a vontade de ganhar. E o Atlético, nesse último jogo, teve muito medo de perder. Uma partida horrível contra o Fortaleza. Sobretudo no primeiro tempo, que foi tão divertido quanto dançar forró com a irmã. O segundo tempo, porém, foi mais movimentado de um lado. O Fortaleza, jogando em casa, foi para cima. Teve bola na trave, gol anulado, muito bem anulado, mas nada que tirasse o zero do placar. O técnico Wagner Mancini terá que corrigir algumas coisas já para essa quarta-feira, onde a equipe do Atlético joga contra o São Paulo no Morumbi. A equipe já mostrou nesse campeonato que tem bom ataque, tem boas criações, mas nas últimas 2 partidas ficou devendo. Eu acho que contra o São Paulo o Atlético ainda é favorito, mas terá que mostrar bem mais do que nessas últimas 2 rodadas. João Pedro Bolzan de Goiânia para MFTV. Isso aí, então as duas equipes fazendo um bom trabalho, 10º lugar Fortaleza, 11º Atlético Goianiense. No outro jogo, no jogo final da rodada, às 8h30, o Atlético Mineiro goleou o Vasco por 4x1. De virada ainda, o Benítez fez um belo gol, depois Arana, Savarino, Guga e Keno viraram a partida, tudo no primeiro tempo.
e finalizar no placar do líder Atlético Mineiro. Vamos ver aqui que o Rafael Orsini tem a nos falar. Quem vai parar o Atlético de Jorge Sampaoli? Essa é uma pergunta que talvez o Brasil inteiro faça. E o atleticano, ressabiado como se só, não quer que ninguém descubra essa resposta, muito menos o próprio atleticano. É difícil não sonhar, é difícil não se iludir, é difícil não se empolgar com mais uma atuação brilhante do Atlético depois dos 4-1 aplicados em cima do Vasco, ontem, aqui no Mineirão. O Atlético com um jogo completamente bonito, com um repertório vasto, roubando bolas no ataque já, mesmo saindo atrás do placar com um golaço de Benítez, o Atlético não se abalou, pelo contrário, em apenas 7 minutos buscou o empate e logo já virou, ampliou e ampliou mais uma vez, terminando o jogo já 4-1, tendo liquidado no primeiro tempo. E podia ter sido muito mais. O Atlético, eu acho que o Atlético de hoje, ele impressiona o torcedor, impressiona o Brasil por possibilidades que o time cria dentro da partida. Nem parece realmente um time de futebol quando a gente compara com os outros elencos do Brasileirão. Como você vai falar para o atleticano não se iludir? Como você vai falar para o atleticano não sonhar com um título que, depois de tanto tempo? É difícil. Até eu, que sou mais ressabiado e falo que esse time é para G4, vendo mais uma atuação, vendo mais um jogo, não tem como. É para ganhar esse título, é para ganhar o brasileiro. Está nas nossas mãos. O time do Galo tem feito jogos incríveis, rodada após rodada, tem evoluído rodada após rodada. E Sampaoli, inquieto, insaciável, que nunca está satisfeito, sabe que ainda pode mais. E isso que faz a gente ficar ainda mais desconfiado até onde esse time pode chegar. Que seja no título no final do ano. Mais uma rodada à frente, 5 pontos de vantagem, um jogo a menos. Onde que o Galo vai parar? Não sei. Mas eu espero que o troféu pare lá em Lourdes, na sede atleticana, em fevereiro de 2021. Vamos, Galo! Bom, decepcionante pro Vasco também esse resultado. O Vasco começou bem o campeonato, agora está na 8ª colocação. O Atlético Mineiro felicíssimo. 9 vitórias em 12 jogos, líder absoluto, com um jogo a mais ainda, então pode ampliar ainda mais essa vantagem para 8 pontos. E o Vasco, vamos ver aí o que o Caio César tem a nos falar sobre a derrota do Gigante da Colina. Olá amigos da MFTV, Caio César aqui para vocês, para falar mais uma vez sobre o Vasco da Gama, que na noite deste domingo enfrentou o Atlético Mineiro e mais uma vez saiu derrotado por um placar muito elástico. Um primeiro tempo onde aconteceu todos os gols, o início depois de uma falha da zaga do Atlético, o Benítez fez um belo gol de bicicleta, aproveitando bem a oportunidade. Depois disso só deu Atlético, o Vasco totalmente perdido em campo, volta de jogadores sem ritmo, Ricardo Graça muito sem ritmo na zaga, Miranda deslocado para a lateral, coisa que ele vinha jogando bem junto com o Castan, e o Ramon quis inventar, e Carlinhos, que entrou no meio de campo, não correspondeu ao esperado, teve a falha onde o Ricardo cometeu o pênalti em cima do jogador do Atlético, que ao meu ver não foi tanto o primeiro pênalti quanto o segundo, mas o VAR está lá para corrigir isso. Se não corrige, é erro humano, digamos assim. Posso estar falando com o lado clubista, posso, mas ao meu ver não foi. O que nos resta agora é ter esperança. A torcida vascaína tem que ter esperança de alguma melhora, porque as peças são aquelas. O esquema tático não muda. Não há variações de jogadas, não há variação de formação. O Vasco muitas vezes só sabe recuar a bola para o zagueiro chegar na frente do gol, não chuta, não acerta um cruzamento. Joga com 2 pontas, mas não servem de nada. Então o que nos resta, a torcida vascaína, é crer no milagre, ou então na saída do Ramon, porque eu acho isso muito difícil dele sair, até porque no mercado não tem boas opções. E o que ele tem que fazer é se autoanalisar e mudar, ver que a formação que ele usa, as peças que ele tem, não se adaptam à formação que ele quer usar. E na quarta-feira vai enfrentar o Bahia que vem em má fase. Esperamos que ele não venha ressuscitar um morto, né? Esperamos que o Vasco venha fazer uma boa partida, corrija os erros. Não vai contar mais uma vez com o Benítez e nem com o Andrei expulso. Benítez recebeu o 3º cartão e
Andrei foi expulso. O que nos resta é ver qual vai ser a formação que o Ramon vai pôr em campo, né? Então é isso, amigos vascaínos, amigos da MFTV, uma boa noite e até mais. Bom, o Vasco já falamos, né? Tá numa má fase, já começa a pintar papo de demissão, mas eu sou completamente contra. E é isso aí, vamos lá, a classificação. Primeiro Atlético Mineiro, segundo Inter, terceiro Palmeiras, quarto Flamengo, quinto Sport Recife, sexto Santos, sétimo São Paulo, oitavo Vasco, desculpa, nono Fluminense, décimo Fortaleza, décimo primeiro Atlético Goianiense, décimo segundo Atlético Paranaense, décimo terceiro Ceará, décimo quarto Corinthians, décimo quinto Grêmio, décimo sexto Bahia, 17º Curitiba, 18º Red Bull Bragantino, 19º Botafogo e 20º Goiás. Os jogos desta rodada. Hoje, 7 horas, Corinthians e Santos, 7h15, Flamengo Sport, Bahia e Vasco da Gama, Grêmio e Curitiba, 8h30, Goiás e Fluminense, São Paulo e Atlético Goianiense, 9h30, Fortaleza e Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras. Daí, amanhã, Atlético Paranaense e Ceará, 7 horas e 9 horas, Red Bull Bragantino e Internacional. Se você quiser saber nossos palpites, o meu palpite, no caso, no debate MFTV de segunda-feira, você pode conferir no final do programa. É isso aí, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até a próxima edição, próxima rodada. Seguimos com o Brasileirão. Curte, compartilhe, comente, o que você quiser. Isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima, um abraço e viva o futebol brasileiro.